Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los nesse dia a refletir comigo em Josué, capítulo de número 9, dos versos 3 a 5, onde a palavra de Deus nos diz assim: Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de estratégia e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres e vinhos velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Aparências enganam. Nós podemos observar a partir desse relato que esse povo de Gibeão, eles, diferentemente dos demais povos da região de Canaã, esse povo, ao ouvir falar a respeito da fama de Israel, eles procuram não enfrentar Israel, mas procuram enganá-los. Porque eles haviam escutado a respeito do que havia acontecido com Jericó, com Ai e com os demais cananeus. E então eles vão usar dessa astúcia, dessa forma terrível de, com certeza, trapacear o povo de Israel. E o que acontece? Nós podemos perceber que tudo isso acaba por acontecer simplesmente por conta de alguns detalhes de suma importância. E esses detalhes são informados para nós no mesmo capítulo 9, dos versículos de número 14 a 16, onde nós podemos observar o seguinte: a palavra de Deus diz assim: Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Note você que tudo isso então vai acontecer simplesmente porque, diante de tal situação, os filhos de Israel, eles não pediram conselho ao Senhor. E muitas vezes em nossas vidas, no nosso cotidiano, esse tem sido também o grande problema o qual nós temos enfrentado. Somos vítimas de muitos enganos, justamente porque nós não pedimos o conselho de Deus, nós não pedimos a orientação do Senhor. E por deixar de fazê-lo, nós acabamos sendo presas fáceis ao engano do inimigo de nossas almas. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13, verso 5, o Senhor Jesus, ele nos dá um alerta que continua válido para a nossa atualidade. O Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: Vede que ninguém vos engane. Diante de tal situação, o Senhor Jesus começa a mostrar para os discípulos muitas coisas que haveriam de acontecer por ocasião da consumação do mundo, do final dos tempos. E o Senhor começa a alertá-los a respeito de muitos assuntos. E diante disso, o Senhor Jesus vai falar para os discípulos que estivessem atentos para que ninguém os enganasse. O João, na sua segunda carta, no capítulo de número 1, verso 7, ele também nos dá um alerta a respeito do final dos tempos, a respeito da questão do engano. João, então, vai dizer o seguinte em sua carta: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, todos nós precisamos estar atentos. Mas o que fazer diante de tais alertas para que nós não venhamos ser enganados? Pois muitas vezes o pior engano que existe é quando nós nos enganamos a nós mesmos. E para que tais enganos não aconteçam, é válido o alerta feito por Tiago na sua carta, no capítulo de número 1, versículo de número 22, quando a palavra de Deus diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Então, se eu e você desejamos estar isentos de toda espécie de engano, nós precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque se fizermos, nós estaremos enganando a nós mesmos. E poderemos dessa feita, se ser praticantes da palavra, estarmos livres dessas aparências que constantemente enganam as pessoas. Que Deus nos ajude.